caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Quem sabe faz a hora. Este cenário viveu há 58 anos uma epopeia histórica, a fundação das Ligas Camponesas da Galileia, em que um punhado de homens idealistas, dentre os quais Francisco Julião, Zezé da Galileia, Gregório Bezerra, Agassiz Almeida, João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, Padre Alípio de Freitas e tantos outros, homens estes que marcaram as lutas camponesas no Brasil e desafiaram o sistema de camponeses pelos rincões do país. Do movimento que fundou as Ligas Camponesas em Pernambuco, a primeira liga do Brasil, que no final do governo Cid Sampaio foi reconhecido aqui, neste local sagrado, onde multidões de trabalhadores sem terra lutaram isso. Foi deputado cassado em 64, instituinte em 88, está aqui conosco. Gilney Viana. Maria do Rosário, ela está comprometida com recuperar do esquecimento a memória das lutas camponesas, particularmente das lutas das ligas camponesas, dos grupos de 11, dos sindicatos, das federações e de todos aqueles guerrilhas camponesas, das resistências camponesas e particularmente dos mártires da terra, que são centenas, são milhares. Devemos à história, devemos aos companheiros que lutam pela reforma agrária no Brasil. Pacto com o povo, resgate da história de luta do povo pela reforma agrária, Manifesto da Galileia, 1º de abril de 2013. Meu nome é Anacleto Julião, sou filho de Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas do Brasil nos anos 1950 e 1960 do século passado, e Alexina Crespo, guerrilheira das Ligas Camponesas em Pernambuco, viúva de Julião. Ele dizia: reforma agrária na lei ou na marra. Alexina diz até hoje: reforma agrária só na marra. Nos passos da história, hoje, neste abril de 2013, aqui na Galileia, homenageamos a memória e a luta dos que desafiaram as forças do latifúndio e as da ditadura militar para que os direitos humanos dos cidadãos fossem respeitados. Na primeira reação que a nação brasileira começou a ouvir, fundou-se contra as reações do latifundiário do Nordeste do Brasil. Esse grito de liberdade que foi a criação da Liga da Galileia. 58 anos nos separam daquele momento histórico. Padre Tiago, jovem ainda, nos meus 20 e poucos anos, eu assistia daqui Francisco Julião, Francisco de Paula Arruda Julião, dizer ao Brasil e ao mundo: nós faremos a reforma agrária no Brasil. Daqui, um grito se estendeu aos milhões de camponeses do Nordeste. Daqui, desta Galileia, um grito de liberdade partiu para o mundo. E o camponês começou a dizer: eu vivo, eu existo e eu irei para a luta. Daqui, um grito se estendeu muito grande.
E esse seu eco nunca mais ninguém o deteve. Construiu-se naquele instante a grande consciência da rebelião dos camponeses aqui no Brasil e na América Latina. Estive recentemente na Bolívia e na Venezuela. Vi o processo de reforma agrária naqueles dois países. Aqui no Brasil é um negócio agrário e não reforma agrária. Não se compra terra improdutiva de latifundiários. Na Venezuela e na Bolívia, um processo de reforma agrária se forma, se implanta numa consciência nacional. Aqui é uma consciência grupista. É uma consciência do toma lá da cá. Olhemos milhões de camponeses que viveram séculos e séculos debaixo da opressão do latifúndio. Só no início do começo do século XX é que nós começamos a ter as grandes reações da existência dessa massa humana desamparada, desassistida e oprimida. Emílio Zapata, no Chile, aliás, no México, deu o grande grito de libertação do camponês latino-americano. Augusto Sandino, na Nicarágua, plantou a bandeira de resistência do camponês no Caribe. E aqui, bem perto de nós, na Bolívia, o grande movimento nacional dos cocaleiros, que resistiram em Santa Cruz de la Serra a toda a opressão dos latifundiários da Bolívia. Correram os anos. Em 1955, estava aqui um punhado de homens olhando a pátria e a miséria do camponês. Um punhado de homens tão grande como aquele do Araguaia. 70 jovens venceram um exército de 1 milhão de homens armados. 70 jovens foram imolados e venceram exércitos de 1 milhão de homens. Aqui, há 58 anos, Padre Tiago, um punhado de homens disse ao Brasil e ao mundo que a reforma agrária seria feita. Antes de encerrar minhas palavras, quero prestar homenagem a um grande companheiro que deixou na América Latina uma visão de estadista, que deixou na América Latina a grandeza de uma reforma agrária autêntica, que arrancou das garras do imperialismo uma máfia petrolífera na Bolívia. Na Bolívia não, na Venezuela. Quero homenagear aqui a Anaquete Julião, o grande companheiro. Hugo Chávez Frias, um dos grandes líderes. Eu conhecia a Venezuela há uns 14 anos atrás. Era miséria. O Vale do Orinoco era assaltado pelas companhias petrolíferas norte-americanas. Uma das maiores bacias, a terceira bacia petrolífera do mundo. Agora, eu estive lá um ano atrás. As riquezas petrolíferas do Vale do Orinoco pertencem ao povo boliviano. Isso foi a transformação que Hugo Chávez Frias plantou na consciência latino-americana. Encerro minhas palavras nesta homenagem e que essa história, a história que Francisco Julião plantou aqui há 58 anos, se perpetue nas consciências das futuras gerações. Muito obrigado.